Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar sobre o capítulo 14, sobre uma guerra que acontece com a confederação de 4 reis contra 5 e também a presença de um sacerdote que vem abençoar Abrão, chamado Melquisedeque. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigada Deus por mais esse dia, e que este dia, Senhor Jesus, seja abençoado não só para mim, mas para todos os que estão ouvindo esse vídeo, e que o Senhor Jesus nos abençoe, Pai, no entendimento da sua palavra, que o Senhor me abençoe para explicar, Senhor Jesus, esse capítulo 14 do livro de Gênesis, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então aqui vamos começar lendo o capítulo 14, que começa assim: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim. 12 anos serviram a Querdalaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Querdalaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, aos Uzins em Aã, e aos Emins em Saver-Quiataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azamã-Tomá. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdalaomer, rei de Elão, contra Arioque, rei de Elazar, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Então aqui nesse começo do capítulo 14, Moisés está narrando uma guerra que aconteceu entre 4 reis que se juntaram para competirem, para guerrearem contra 5 reis, incluindo esses 5 reis, o rei de Sodoma, que chamava-se o rei de Sodoma, que se chamava Berá, e o rei de Gomorra, que se chamava Birza. Então o rei de Gomorra e o rei de Sodoma se juntaram com mais 3, que formaram 5, uma confederação de 5, e foram lutar. Na verdade, quem provocou a guerra foi 4 reis, incluindo Querdalaomer, que foi o líder dessa rebelião, para que eles se juntassem, os 4, e fossem guerrear contra 5 reis, incluindo o rei de Gomorra e o rei de Sodoma. Eles foram se guerrear no vale de Sidim, e quando chegaram lá, os 4 venceram a guerra. E os reis, aqui no versículo 16, diz que, no versículo 11, diz que os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, e alguns caíram nele, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ou seja, os 4 que se juntaram guerrearam contra os outros 5, entre esses 5, 2 que eram de Sodoma, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e tiraram todos os pertences deles. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra fugiram, mas todos os bens de todas as pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra foram saqueados por esses 4 reinos. Os 4 reis saquearam todos os bens de todas essas cidades
que tinham como rei esses 5, entre eles o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E quem é que habitava lá na região de Sodoma? Era o sobrinho de Abrão, chamado Ló. Porque nós vimos nos capítulos anterior, no capítulo 12, no capítulo 11, que Abrão manda, ele divide, ele faz uma divisão, aliás, no capítulo 13, Abrão e Ló, eles se separam, né? Cada um vai para um lado. Então, como Ló preferiu escolher aquelas campinas verdes, onde tinha mais verde, onde ele achou que eram mais ricas, onde tinha mais pastagem, mas era justamente aquela região onde ficava Sodoma e Gomorra, onde tinham muitos homens maus. Ele, pela vista, ele escolheu aquilo que parecia a ele mais bonito, melhor, só que não era, né? A gente vê aqui que a região de Sodoma e Gomorra era uma região má. E aqui nós vimos que todos os seus bens foram saqueados quando ocorre essa guerra entre 4 e os 5 reis. Então, no versículo 12 diz assim: apossaram-se também de Ló, que era filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. No versículo 13, porém veio um que escapara e o contou a Abrão, e o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manre. No versículo 14, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ou seja, quando Abrão sabe o que aconteceu, alguém vem lá e conta a ele, dizendo que seu sobrinho Ló estava entre aqueles que foram saqueados por causa da guerra desses 4 reis contra os 5, e todas as pessoas que moravam em Sodoma foram saqueadas com seus bens. Então o que é que Abrão faz? Pega das pessoas próximas a ele 318 homens, e ele vai perseguir agora a todos aqueles 4 reis que fizeram isso. Diz assim no versículo 15: e partindo eles contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Quando Abraão sai dessa guerra, então no versículo 18, ele vai receber a visita de um sacerdote, que naquela época já tinham sacerdotes, né, em Israel, mas aquele sacerdote era um sacerdote especial que, pela Bíblia, nós entendemos que foi o primeiro sacerdote que se tem notícia, porque aqui não existe em nenhum outro local, não se fala mais em outro local sobre esse sacerdote, porque Melquisedeque aqui fala que era um rei e sacerdote, porque diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários em suas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então aqui Abrão recebe a visita desse rei sacerdote chamado Melquisedeque, né? Melquisedeque era um rei e sacerdote de Deus no tempo de Abraão. Ele abençoou Abraão, e também ele recebeu o dízimo dele, de Abraão, dos despojos que ele tinha conseguido recuperar, né? E Melquisedeque significa rei de justiça. E no Novo Testamento, Jesus Cristo é comparado com Melquisedeque, porque também é sacerdote. Então, Abraão, quando ele vai lutar com aqueles reis e volta, né, porque ele recupera os bens, traz Ló juntamente com ele, então ele recebe a visita de Melquisedeque, que vai ao seu encontro com pão e vinho,
e o abençoou. Essa simbologia desse pão e vinho, né, já é uma, vamos dizer assim, já era prevendo o futuro, né, que era a ceia, né, que hoje nós tomamos a ceia. Naquele tempo já era como se fosse a ceia que Melquisedeque trazia para Abrão. Então, tudo que nós sabemos aqui de Melquisedeque era que ele era rei de Salém. Salém significa paz e provavelmente era uma cidade. E Salém também é a diminuição do nome Jerusalém, por isso Salém, podia ser também Jerusalém. Que aqui nós vemos que ele era sacerdote e que ele adorava a Deus, assim como Abraão, né? E Abraão reconhece a sua autoridade, é tanto que ele lhe dá o dízimo. Abraão reconheceu Melquisedeque como um sacerdote legítimo. Então nós vemos aqui o que acontece logo após essa guerra, né? É a visita que Abraão recebe. Abraão recebe a visita desse sacerdote. Na verdade, alguns teólogos dizem que é o próprio Deus que foi ali visitar Abraão, né? Mas ali nós vemos a figura de um sacerdote. E é tanto que ele recebe os dízimos que Abraão paga a ele, dá a ele. Aí no versículo 14, no versículo 21, diz assim: então disse o rei de Sodoma, ou seja, depois da guerra, Abraão recebe a bênção do sacerdote Melquisedeque, e em seguida o rei de Sodoma diz a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, o rei de Sodoma, como viu que Abraão foi o responsável pela vitória, né? Porque ele foi o vitorioso da guerra, né? Ele venceu aqueles 4 reis que tinham vencido os 5. E entre esses 5 estava o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma agora vem agradecer a Abraão, dizendo que Abraão ficasse com todos os bens. Não, aí Abraão diz: não, eu não quero. Levanto a mão ao Senhor, inclusive ele jurou: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abraão. Então Abraão, ele recusa a oferta do rei de Sodoma, né? Porque ele não quer nada. Por quê? Porque Abraão, ele sabe que a vitória que ele obteve foi uma vitória que foi dada por Deus. Deus é que estava com ele. Então nós vemos aqui Deus agindo já na vida de Abraão. Abraão sendo vitorioso, apenas com 318 homens. Ou seja, 4 reis lutaram contra 5. Os 5 foram derrotados. E agora Abraão sozinho, apenas com 318 homens, vai guerrear contra esses 4 que venceram os 5, e Abraão é vitorioso. Então nós vemos aqui o agir de Deus já na vida de Abraão, e isso nos mostra, né, que quando uma pessoa é de Deus, Deus vai à frente nas guerras, nas batalhas, e é Deus que luta por ele, assim como foi com Abraão. Assim também é na vida de cada cristão, naquele que é dedicado, naquele que anda nos caminhos do Senhor. É Deus que luta as suas batalhas, é Ele que vai na frente, é Ele que vai guerrear, é Ele que dá vitória. Se nós temos apenas que confiar em Deus, é Deus que está conosco, é Deus que nos ajuda, e é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. E é Deus que nos dá a vitória quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus. Assim como Abraão apenas confiou em Deus, que apenas com 18
318 homens ao seu lado, ele conseguiu vencer aqueles 4 reis que estavam em confederação, lutando contra aqueles outros 5, né? Que tinham, mas por causa do sobrinho dele, que o sobrinho dele estava lá na terra de Sodoma, então Abrão vai lutar por causa do seu sobrinho, para que seu sobrinho ele tenha tudo de volta, os seus pertences, tudo que ele tinha e foi roubado, saqueado, e Abraão devolve tudo de novo a ele. Amém?